Bom dia não, gente. Boa noite. Jesus, desculpem, gente. É o costume aqui da live do Capelinha. Tá? Mas é boa noite, né? Tudo bom com vocês? Deixa eu fixar o comentário aqui. Hoje vamos ler mais um capítulo do livro Lampadário Espírita, chamado Teofania. Vamos ver o que danado é isso, né? E a convidada de hoje é Paloma, nossa querida amiga aí das lives das 10, né? Kátia, seja bem-vinda, querida. Vamos lá, o cachorrinho dando um oi aqui já, não é? Vou chamar a convidada. Chamei. Oi, tudo bom? Tudo bom, Babi? Boa noite. Tudo ótimo, e você? Tudo bem, tranquilo. Graças a Deus. E aí, vamos estudar mais um capítulo aí desse livro aí, né? Que você tem que ter um dicionário, uma enciclopédia do lado para entender. Verdade. Joana de Ângeles nos faz estudar, É. pesquisar as coisas, né? Com certeza. E aí, como é que foi seu dia hoje? Meu dia foi tranquilo, graças a Deus. Trabalhando, família, enfim, um dia normal, com Jesus. Uhum, com certeza. Vou fazer que nem o Wilson, com Jesus. A Ari chegou aí, Lindamir, minha mamãe chegou aí também, Carol, bem-vindos. Bem-vindo, Eu gostaria que bem-vindo. você se apresentasse, querida, aí, para quem não lhe conhece, né? O horário da live é um pouco tarde, aí É, acho que nem todo é mundo consegue verdade. assistir. Daí, desse pessoal aí, só Ari, que é meu fiel companheiro de todas as noites das 22 horas, hein, Ari? Boa noite, querido. Eu sou Paloma, do perfil Paloma Leituras Edificantes. Sou baiana, aqui de Itabuna, sul da Bahia. E eu faço lives, né, com estudos do Evangelho Redivivo, às segundas-feiras, às 22 horas. Quarta-feira, nós estamos com o tema A Morte e Seus Mistérios, é um estudo aprofundado da doutrina espírita, às 22 horas também. E às sextas, nós estamos fazendo a leitura da benfeitora Amélia Rodrigues, com o livro Primícias do Reino, às 22 horas também. Sou enfermeira, sou mãe e estamos aí. Espírita, estamos aí aprendendo juntos, né? Essa caminhada, estudando, aprendendo e estamos aí. E hoje aqui Ótimo. com o Babi. Vamos ver que danado é esse de teofania, né? Porque é a primeira vez que eu vejo essa palavra, fui pesquisar E, aí, fui ver o que danado é isso, né? Bem-vindos e, aí quem chegou, um colega aí, Lúcifer, não se assustem com o nome, tá, gente? Lúcifer Espírita é um amigo aí de... Um pouco antes de vir pra cá, para o Instagram, que eu assisti as lives do Amigos da Luz, aí eu conheci um monte de gente lá também, né? Então ele é de lá também. É o pessoal que faz os vídeos animados aí de humor, né? Espiritismo. Aí ele também legal. assistia as lives. Aí todo mundo conversava no chat ali. O pessoal no chat era doido, tô conversando. Vamos começar com uma prece. Aí a gente pode fazer a leitura, não é, da mensagem, fazer uns comentários aí. Ler uma parte do livro dos Espíritos, né, que são as perguntas ali que falam sobre Deus e o Evangelho. Aí você poderia ler o Evangelho por último. Uhum, A gente vai tranquilo. lendo e comentando. Mas não Tá vai ser bom. não o pessoal só falando, não. Todo mundo vai falar aqui, podem comentar Com também, certeza. tá? Que às vezes é pouco chato uma pessoa falar só, né? Tem que falar só. É, As duas tem que falar aqui. Então, eu gostaria de fazer a prece inicial ou a final. eu, ah, é, posso fazer a inicial? Vamos lá. Vamos lá. Vamos então, quem se sentir à vontade, fechar os olhos, respirar fundo, mentalizar
a figura do nosso Mestre Jesus, nosso guia e modelo, nosso governador espiritual do planeta Terra, nosso caminho, verdade e vida, agradecendo sempre a oportunidade de estarmos aqui em um momento de reflexão, de estudo, onde possamos nos conectarmos com as melhores e maiores vibrações que puder, com a nossa essência divina, para que assim possamos extrair da mensagem, do texto lido, estudado por nós hoje, extrair essa mensagem e não só refletirmos sobre ela, mas principalmente, a partir da reflexão que fizermos, assimilarmos, compreendermos, para podermos vivenciar essa mensagem. Porque só vivenciando no nosso cotidiano, na nossa vida prática, conosco e com o nosso próximo, é que poderemos evoluir enquanto espíritos que somos, evoluirmos para que possamos alcançar a comunhão com o nosso Divino Criador. Gratidão, Jesus. Gratidão, espiritualidade amiga. Muita luz, muita paz. Que assim seja. Assim seja. Jailson, boa noite. Bem-vindo. Jailson, querido. Eric, boa noite. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade para comentar, tá bom? Aí eu dou um tempinho aqui para ler os comentários também. Então, vamos falar hoje sobre o capítulo 2 do livro Lampadário Espírita, para quem não conhece. É esse aqui. É um pouquinho antigo, de Joana de Ângeles. Claro, emprestado da minha mãe, como sempre, né? Que sempre tem emprestado. Então, vamos começar a leitura aqui. E assim, depois a gente pega uns trechinhos mais importantes, né? Que chamam mais atenção e a gente comenta. Porque senão fica um pouco longo, né? Porque ele é um estudo um pouco, né, complementado do Evangelho e o Livro dos Espíritos também. Tu vai dar uma complementada aqui. Vamos lá. Eu acho engraçado, Babi, quando você falou, só para fazer um comentário aqui, quando você disse assim, Paloma, eu acho que esse estudo é um pouco longo. Aí eu fiquei cá pensando comigo, meu Deus, as minhas leituras duram 2 horas. Eu não falei brincando, gente, falei brincando. É porque, assim, eu faço umas lives no máximo de 1 hora, entendeu? Assim, claro que tem lives que eu já fiz aqui de 1h20, quase 2 horas, que você consegue, né, acompanhar, né, que é boa mesmo, mas geralmente é bom sempre 1 hora, assim. Mas se passar, não tem problema não, depois até 4 horas aqui. Cada um tem um estilo, tem um jeito de estudar, é assim mesmo. Mas vamos devagarzinho aí, sem pressa, tá, gente? Sem estresse, vamos lá. Capítulo 2, Teofania. Santo Agostinho, o excelente cristão de Hipona, informava com admirável propriedade: se ninguém me pergunta que é Deus, eu sei, mas, se me pergunta, eu já não sei, para depois esclarecer concludente. Eu te procurava lá fora, e eis que tu estavas dentro de mim. As oportunas lições do eminente filósofo nos convidam a examinar o Criador na criação e senti-lo no ímã da nossa própria vida, que vige em todas as coisas. Não poucas vezes, no entanto, a precipitação de teólogos e exegetas são aquelas pessoas que são críticos, né? Há procurado definir Deus, limitando-o na singeleza de alguns verbetes, como se possível, fora determinar o ilimitado e limitar o indefinível,
que são atributos das suas perfeições. Desejando elucidar as causas, perde-se o inquiridor na incógnita das origens e no incompreensível dos fenômenos. Todavia, logicando quanto à realidade dos efeitos que pode constatar, de imediato lhe ocorrem as causas que os produzem, verificando que estas, por sua vez, são efeitos de outras mais remotas, a se perderem além da dimensão atual do entendimento humano. Em a natureza encontramos a obra de Deus e a imanência dele manifestada em todas as coisas. Imanência e transcendência do Criador próximo e remoto. Assim, portanto, com muita sabedoria, informaram as vozes dos céus ao codificador do Espiritismo. Deus está em toda parte, na natureza, como o Espírito está em toda parte, no corpo. Na paisagem festiva, na estepe monótona, no deserto árido, no continente gelado, no céu de luzes cambiantes, o artista supremo se expressa, no instinto dos animais, nos microscópios cromossomos e genes, na razão e na imaginação do homem, se desvela o Criador, no arguto equilíbrio dos seres vivos, nas sábias leis da reprodução, se apresenta o arquiteto excelso da forma, na predeterminação das condições necessárias para o milagre da vida na Terra, conforme se manifesta. Surge o onisciente, na geratriz da vida mesma a emergir do protoplasma, gelatinoso e transparente, portador da síntese vital, em germen de plantas, animais e seres. Vivificado pelo sol, o Pai amantíssimo se revela à admiração da pobre e imperfeita inteligência humana, que busca, então, entendê-lo e amá-lo. E nas galáxias radiosas, pousos felizes, dos bem-aventurados a se multiplicarem e expandirem no universo, conduzindo bilhões e bilhões de sistemas estrelares, o Supremo Senhor do Cosmo fala da sua grandeza, carinhosamente estendida até nós, ainda rastejantes pelo trânsito do instinto dos vagidos da inteligência, sonhando com a futura angelitude. Eu e o Pai somos um, asseverou Jesus, afirmando ainda: ninguém irá a ele senão por mim. Para concluir, Deus é espírito e os que o adoram em espírito e verdade o devem adorar. Ambicionando as dimensões do universo e a interpretação de Deus, o homem se perde longe do caminho que a ele conduz, e que para nós ainda e sempre é Jesus, o inexcedível guia e condutor da terra. Teofania, exclamam muitos, sequiosos pela imediata revelação. Estuda, porém, e ama para compreenderes. Ama, não obstante desamado. Perdoa, conquanto ofendido. Trabalha, embora sofrido. Foi este o legado daquele que se fez o caminho e que, ao invés de acalentar a presunção de decifrar o Criador para nós, denominou-o Pai, em lição de incomparável beleza, como a felicitar-nos pela bênção de que estamos investidos na condição de filhos do seu amor imacessível. Imacessível é algo que não tem fim, não é? É algo que é aquela coisa que não é limitada. Então, minha querida, pode fazer seus comentários que você achou do texto, depois eu faço uma complementação. Okay, gostou do texto? Ótimo, né? Lindo, 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 lindo. Texto maravilhoso, emocionante, que a gente lê e quando relê novamente a gente encontra, né, uns detalhezinhos interessantes. Maravilhoso, Joana de Ângeles é um que E eu pontuei algumas coisas aqui no texto. O texto é todo maravilhoso, né? Mas tem alguns pontos para a gente poder estar ressaltando aqui. Quando ela diz que
Todavia, logicando quanto à realidade dos efeitos que pode constatar, de imediato lhe ocorrem as causas que produzem, verificando que estas, por sua vez, são efeitos de outras mais remotas, a se perderem além da dimensão atual do entendimento humano. Então, quando nós nos propomos, né, e vivemos nessa busca incessante de querer entender o que é Deus, como Santo Agostinho diz aqui, se eu sei, né, se me pergunta que é Deus, ninguém me pergunta que é Deus. Eu sei, mas se me pergunta, eu já não sei. Porque Deus, nós, né, enquanto seres humanos, enquanto criaturas, nós não temos condições, né, de entender a magnitude, a grandeza do nosso Criador. Como diz a Amélia aqui, nós nos perdemos além da dimensão atual do nosso entendimento, porque nós não temos como entender a nossa inteligência de seres humanos, pobres criaturas, né, criadas por Ele. Nós não temos, eu acho que é um ato de orgulho, de prepotência do ser humano, de querer entender o que é Deus, né? Querer saber aonde está Deus, por que Deus. Deus simplesmente é, não é? E não cabe a nós fazer esse questionamento. Não cabe a nós, porque senão nós vamos nos perder nessa busca. É meio aquela questão: quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo? Não é? A gente nunca vai conseguir chegar a um ponto onde a gente possa entender a causa de Deus, porque Deus, ele é o criador de tudo, não é? Então, a gente não consegue alcançar esse raciocínio. Seria realmente a pessoa iria se tornar um louco buscando, né, alcançar isso aí. Um outro ponto que eu achei muito interessante foi quando ela fala aqui que a gente encontra Deus na paisagem festiva, na estepe monótona, e aí ela começa a relatar onde que nós podemos encontrar o Criador. E eu achei interessante um ponto que falou que na razão e na imaginação do homem se desvela o Criador, no arguto equilíbrio dos seres vivos. Então, é tão fantástico, é tão maravilhoso essa questão do ser vivo, de nós, né? Vamos focar no ser humano enquanto o homem, né? O corpo, né? O equilíbrio do corpo humano, né? A hemostase, como se chama, né? Que tudo no nosso corpo funciona de uma forma tão perfeita, né? Eu estou falando assim por conta da minha experiência enquanto enfermeira, porque é o conhecimento que eu tenho no sentido de corpo humano. Se você for buscar entender, estudar a perfeição de como tudo se encaixa, tudo funciona dentro do corpo do ser humano de uma forma tão perfeita, a gente vai parar e pensar como que isso pode funcionar dessa forma tão perfeita, tão equilibrada, né? Esse equilíbrio que quando falta uma coisa, o corpo todo já entra em desarmonia, não é? E aí tem que se retornar aquele equilíbrio, né? Então, é fantástico a gente perceber isso e várias outras coisas, mas eu só estou tomando como ponto o corpo humano, o ser humano em si, né? O quanto que é fantástico a gente descobrir Deus dentro do nosso corpo físico, né? O equilíbrio do nosso corpo físico. Não, ainda nem chegando no aprofundamento da questão espiritual, né? Nas sábias leis da reprodução, né? A gente sabe que no momento da reprodução, a gente vê a perfeição que é, né? Ali
um espermatozoide, um único espermatozoide ali no momento da fecundação, naquela briga ali entre vários espermatozoides que vão encontrar aquele óvulo específico ali, e daquele ali vão acontecer as transformações celulares e tudo, enfim, dali vai se criar todas as células do corpo, né? Então, é uma coisa tão perfeita que o próprio homem, ao estudar tudo isso, é incrível como, eu acho que é inadmissível ele achar que não existe um ser, uma energia, uma coisa maior, muito maior, que a gente não consegue alcançar, que possa ter criado essas coisas tão perfeitas, e tomando como exemplo o próprio ser humano, né? E aí ela diz aqui que essas sábias leis da reprodução se apresenta o arquiteto excelso da forma, porque ele é a perfeição de tudo. É um negócio, eu fico realmente emocionada com esse tipo de coisa, porque é tudo muito no lugar, né? Essa questão da predeterminação das condições necessárias para o milagre da vida na Terra. Ou seja, desde os primórdios, né? Quando a gente vai estudar a questão do que nós éramos inicialmente, a evolução, né, do ser humano, de nós, do fluido vital, e primeiro nós estávamos no reino mineral, depois nós fomos para o reino vegetal, depois para o hominal, não é? Para o animal e depois para o hominal. E aí é que nós conseguimos, né, alcançamos o livre-arbítrio, não é? E o espírito, da forma propriamente dita, porque antes era só o fluido vital. E a partir do momento que a gente adquire esse livre-arbítrio, a gente veja a perfeição, né? A gente vem evoluindo tudo isso até a gente atingir a forma hominal, e com o livre-arbítrio a gente tem a responsabilidade, a corresponsabilidade com a nossa continuidade, com a nossa vida. A gente tem a responsabilidade, juntamente com Deus, né, e com a espiritualidade, de traçarmos o nosso caminho. Então, ele nos deu esse livre-arbítrio, essa liberdade de escolher, para que a gente possa, a partir do momento que nós somos seres humanos e temos essa inteligência, nós somos dotados de espírito e nós temos essa consciência que é onde Deus está em nós, né? Na nossa consciência, a gente tem essa fantástica liberdade de poder evoluirmos até a angelitude, né? Que é o mundo dos anjos, né? Dos angélicos, né? Dos espíritos puros. E dentre os espíritos puros tem a última escala, que é a dos Cristos, né? Que é a escala de onde Jesus está. Então, uma imensidão, é uma luz imensa que se abre diante de nós, que só uma criatura, não posso nem dizer criatura, uma coisa muito grande, que nos ame de uma forma tal que nos dê essa bênção, né? De podermos escolher, e através das nossas escolhas, ainda assim, se fizermos as escolhas erradas, ele nos dá a oportunidade de corrigirmos, não é? De corrigirmos os nossos erros. Ele nos ama a tal ponto, ele é tão grandioso, que ele nos dá a oportunidade de, participando dessa evolução, junto com ele e Jesus, que é o nosso governador espiritual aqui no planeta Terra, a gente se sinta responsável. E se a gente se sente responsável, a gente não fica alheio à situação de braços cruzados
e numa zona de conforto. Porque se a gente se manter nessa zona de conforto, a gente não vai conseguir aprender, a gente não vai conseguir evoluir. Porque, como disse bem aqui, eu falo demais, viu, Babi? Se você quiser me parar, eu vou. Fica à Eu vou. vontade aí. Se terminar, eu falo. Aí, como, como bem disse aqui a Joana, que ela diz o seguinte, que Jesus deixou, né? Ele não teve a pretensão de querer explicar quem é Deus, o porquê de Deus. Ele não teve essa presunção. Ele só denominou Pai e nos deixou, né, nos felicitou com a bênção de que estamos investidos na condição de filhos do seu amor imarcessível. É um amor tão grande que ele tem por nós, seus filhos, né? Que o amor de pai que a gente conhece é aquele amor que a gente sabe que a gente tem que deixar os filhos passarem pelas experiências, passarem pelas situações, para que eles possam realmente aprender. Porque a gente vê, né, que quando muitos pais impedem, superprotegem seus filhos, eles caem no erro de, com essa superproteção, os filhos não se prepararem e não aprenderem, né, a lidar com as situações que as vicissitudes da vida nos propõem. Então, é exatamente isso que Deus faz com nós. Né? Ele, por tanto nos amar, ele podia muito bem, ele tem o poder de dizer assim, não, vamos. Aí tem gente que fala assim, por que ele não fez todo mundo anjo logo de uma vez e estava tudo certo? Porque ele nos ama demais e quer que a gente aprenda, que a gente alcance, né? Cada degrau evolutivo. Porque só através desse trabalho, dessa vivência, dessas experiências que nós passamos, que nós construímos, é que nós realmente vamos aprender, não é? Então, o amor de Deus é muito grande e não tem nem como a gente mensurar a grandiosidade desse amor. E por isso, como diz aqui, eu vou falar tudo que eu tiver de falar do texto, depois eu deixo você falar, viu, Babi? Ok. Não tem problema não, né? Então tá. Aí depois você pode repetir, mas aí eu já vou falando aqui, porque senão eu perco o meu raciocínio. Então, quando ela fala aqui, o portador da síntese vital é aquilo que eu já vinha falado, né? Que desde o início da vida, aqui no planeta Terra, nós vivíamos, existia o protoplasma, né? Que no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, fala muito bem sobre isso, que era um protoplasma gelatinoso, não é? E transparente, que tinha ali o fluido vital, a síntese vital, e que essa síntese vital, como eu disse, foi passado para do mineral, para o germe das plantas, depois dos animais e dos seres. E vivificado pelo sol. Por quê? No momento que nós nos encontramos na evolução, na parte do reino das plantas, né? É importante a presença do sol por conta da produção de energia, né? Que é a clorofila, que ela só tem ação com a presença do sol. Então, você vê como cada detalhezinho que Joana fala, ela está falando de um monte de coisas que se a gente não se apegar aos detalhes que ela está falando, ela está nos mostrando uma infinidade de conhecimentos que a gente vai, aos poucos, né, trazendo e a gente vai entendendo a grandiosidade que é as coisas, as criações de Deus, né? A criação de Deus. Né? Ele, como Pai amantíssimo, se revela a admiração da pobre e imperfeita inteligência humana. Né? Quão imperfeitos nós somos e quão pretensiosos nós somos de acharmos que podemos
tomar o lugar dele, né? Ou darmos conta de tudo da nossa vida, do nosso destino, porque a gente pode ir até certo ponto, né, Babi? Mas tem um ponto, a partir de determinado ponto, a gente não tem o que fazer. A gente tem que entregar e deixar a providência dele dar o rumo das coisas. Então, se a gente fica nessa de querer ter o domínio e o controle total das nossas coisas, das situações da nossa vida, a gente vai viver numa angústia tal que a gente vê muita gente vivendo, né? Querendo ter o controle de tudo, e a gente não vai conseguir ter o controle de tudo, porque não nos cabe esse controle. E aí, por isso que muita gente, às vezes, se encontra desiludido, angustiado, né? Aí surgem todos os distúrbios aí de comportamento, e por não aceitarmos que nós não temos o controle das nossas vidas, não é? Agora eu vou dar uma pausa e vou deixar você falar. Obrigada pelas palavras, querida. Então, eu gostei muito de um ponto aqui, em que Santo Agostinho fala, né, que ele encontrou, né, ele diz que o Deus está dentro de nós, não está externamente. Claro que Joana nos fala em tantas outras coisas, né, em que a gente pode encontrar Deus, além de dentro de nós mesmos. Mas eu acho que ele fala no sentido de que hoje a gente se prende muito ao material, aos vícios, né, aos instintos. Então a gente busca algo para suprir a nossa necessidade, o vazio que a gente encontra, né? E a gente acha que é por conta de vícios, de algo externo que a gente vai suprir. Então ele fala que Deus já está dentro da gente, né? Tem até uma lição no livro Mestre de Amor falando no reino dos céus, que o reino dos céus está dentro de nós, não está externamente. Então eu gostei muito desse ponto, porque a gente procura tanta coisa fora, né? Claro que tem a natureza, tem tudo na nossa volta, que está em perfeita harmonia. E você falando daquele processo ali, da reprodução, eu só me lembro das aulas de biologia da minha escola, que eu gostava muito das aulas de biologia. Por quê? Porque quanto mais o professor ensinava, mais eu analisava. Realmente, cada coisinha ali tem uma função, é tudo muito perfeito, tudo muito bonito. Eu gostava demais de estudar. E engraçado que eu entendia tudo. Tem gente, geralmente, que se enrola muito com... porque é muita palavra diferente, você tem que memorizar isso e aquilo, muita coisa, muito detalhe. Aí você vê um assunto, aí tem desdobramentos infinitos, né? Enfim, mas era bom, eu gostava. Aí eu lembrando, e cada coisa ali tem uma função, tem um objetivo, né? Uma célula morre e a outra já está ali já para, né, fazer uma nova função. Então está tudo ali no controle de Deus. E como você falou ainda agora, a gente às vezes acha que está tudo no nosso controle, né? Claro que a gente tem controle dos nossos pensamentos, a gente pode controlar, pode reequilibrar, pode controlar o nosso convívio assim, em relação a como a gente se porta, né? Como a gente se fala, como a gente pensa e age, mas não as atitudes alheias. Por exemplo, se alguém, uma familiar meu, age de mau jeito, né? Uma atitude infeliz, eu não posso controlar, porque cada um tem seu livre-arbítrio, né? Cada um tem a centelha divina ali, tem a escolha de fazer, aparecer uma situação na sua frente, escolher entre um bom caminho e um caminho não muito legal, né? Então, esse controle a gente tem. A gente só não pode controlar tudo, né? E tem situações realmente que a gente não pode controlar, a gente não pode fazer tudo, a gente faz tudo ao nosso alcance, mas tem momentos que a gente entrega tudo a Deus, porque Deus sabe de tudo, né? A gente não tem nem ideia dessa grandeza, sabe que é um amor muito grande, mas a gente não tem essa ideia ainda, a gente é muito pequenininho para sentir, né, esse amor todo, mas ele existe dentro da gente. A gente faz parte desse universo, né, desse amor. Só que a gente às vezes é tão pequeno que não compreende, exige demais, né? A gente acha que esse amor é exigente, né? Não é um amor de doação, não é um amor de entrega, é um amor de exigências. Então a gente é tão pequeno que a gente exige bastante. Mas a gente tem a natureza nos servindo, né? Tem um lar, quem tem lar, né? Tem a graça de ter um lar, tem a graça de ter uma cama. Isso tudo nos serve, né? Isso tudo nos serve e nos faz fazer melhor, se tornar melhor todos os dias. E a natureza está aí para proporcionar alimento saudável para a gente, o sol, né?
energia pra gente, ainda reclama, a gente ainda exige das coisas. Então eu peguei muito nesse ponto, porque a gente procura muito externamente as coisas, do que procurar o próprio Deus que está dentro de nós, a gente procura fora. Né? Só esse ponto mesmo para fechar. Maravilha, esse ponto aí, Nossa Senhora, É. esse ponto aí é tudo. Porque, veja bem, ontem mesmo eu estava falando na leitura do livro Primícias do Reino, da Amélia Rodrigues, que esse livro ele traz os encontros de personagens do Evangelho com Jesus, não é? Que no momento que a gente se encontra com Jesus, que os personagens ali tiveram a oportunidade de encontrar com Jesus encarnado, Jesus aqui no momento que ele esteve aqui na Terra. Mas os encontros com Jesus a gente pode ter de diversas formas, não é? E esse encontro com Jesus, ele faz, porque Jesus, ele dos espíritos que a gente conhece, né? É o governador espiritual do planeta, ele está, como eu falei, ele é o espírito que está no máximo de comunhão com Deus, não é? Por isso ele é o nosso governador do nosso planeta, dos espíritos encarnados e desencarnados. Então, ele tem uma perfeição tão grande, não é? Que quando a gente encontra com Jesus, com a verdade, com a perfeição de Jesus, a gente se sente desnudado. A gente começa a enxergar a nós como realmente nós somos. Porque ele tem esse poder de nos tirar as máscaras, não é? De nos tirar os adereços do corpo físico e nos enxergar realmente como nós somos. E no momento que a gente tem esse encontro com ele, a gente faz essa busca interior, né? Das nossas imperfeições, das nossas virtudes, que é a chamada reforma íntima, né? A reforma moral, a transformação moral, que todos nós precisamos buscar. E como você disse, nós estamos muito ainda, somos muito imperfeitos, por isso ainda estamos no mundo de provas e expiações, porque ainda estamos muito amarrados à questão material, não é? Nós estamos muito presos ao imediatismo da vida agora, não é? Do hoje, aos gozos da vida do mundo, né? As coisas materiais, o imediatismo. Não, eu quero uma coisa hoje, eu preciso estar feliz hoje, eu preciso alcançar aquilo, tudo que está fora. E a pessoa, como eu ia dizendo, se a pessoa viver eu vou falar aqui de uma forma bem jovial, porque eu falo mesmo, mas aqui nas minhas lives eu não falo, mas aqui como é todo mundo, né? Você é jovem e tal, nessa vibe, se a gente entrar nesta vibe de ficar buscando fora, buscando, tem gente que vive numa loucura tal de buscar do lado de fora a satisfação, essa felicidade, de satisfazer uma coisa, uma falta que está dentro de nós e que a gente não vai conseguir satisfazer se a gente buscar fora. Então, a partir do momento que a gente compreende isso, que a partir do momento desse encontro, né, com Jesus, com a verdade dele, que no final aqui Joana vai dizer que ele é o caminho, que ninguém vai ao Pai senão através dele, porque ele nos mostrou quando ele esteve aqui que existe muito mais além do que o que a gente vê aqui no mundo material. Ele já naquela época, a humanidade ainda não estava preparada para entender a grandiosidade das verdades que ele trouxe com a Boa Nova, que era a vida espiritual, que a vida não cessa com a morte do corpo físico, não é? Que nós sobrevivemos e que nós estamos, que não é o corpo físico que se utiliza do corpo espiritual, é o contrário,
É o espírito que se utiliza do corpo físico para poder evoluir. Então, quando a gente começa a perceber essa verdade, essa amplitude, quando a gente tem esse olhar ampliado das coisas, não é? A gente começa a se desvincular e a não valorizar tanto essa busca imediatista que nós temos de satisfação dos desejos aqui do mundo corpóreo. Porque nós estamos aqui com o propósito de, porque para poder corrigirmos o que a gente semeou no passado e semearmos o que vamos colher no futuro, que é o que nós estamos a fazer aqui, nós precisamos desse corpo físico para passar pelas vicissitudes, pelas experiências, pelas provas desse mundo material ainda. A gente precisa ainda. Porque nós ainda estamos no nível evolutivo que a gente precisa ainda nos melhorarmos muito. E só passando pelas vicissitudes aqui dessa vida material é que nós vamos conseguir, através dessas experiências, né? Se nós, através do nosso livre-arbítrio, ele foi muito claro com essa lei de livre-arbítrio, né? Ele diz, a semeadura é livre. Nós temos total liberdade para, se nós quisermos, no nosso cotidiano mesmo, não é nada de muito mirabolante, não. Nas nossas escolhas diárias, eu vou fazer isso ou aquilo. Isso que eu vou fazer condiz, né, com as leis de Deus, com o código moral que é o Evangelho do Cristo deixou para nós. Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, o que ele faria? E aí, muitas vezes, ontem mesmo eu estava falando do mancebo rico, que Jesus convidou ele, né? Falou, larga tudo e segue-me. E aí, quantas vezes a gente já não foi recebido esse chamado na nossa vida, né? No nosso cotidiano, e a gente hesitou e falou assim, não, agora não, porque eu tenho que resolver, eu tenho aqui minhas coisas aqui da vida, aqui, ainda não dá. Que assim foi com esse mancebo rico, né? Que, da história lá da Amélia Rodrigues, que está no Evangelho de Mateus. Então, a gente ainda tem essas imperfeições, essas paixões, essas vontades, né? Que a gente precisa, urgentemente, para que a gente possa dar o passo inicial, porque senão a gente vai ficar, Babi, nessa de erra, aí vai para o mundo espiritual, a parte espiritual, aí a nossa consciência vai lá e nos mostra tudo que a gente fez, porque é ela que vai ser o nosso julgo, que é onde está Deus, é a nossa própria consciência. Quando a gente chega lá, a gente vai passar um filme de tudo que a gente fez aqui, não é? E aí a gente vai perceber os equívocos que nós cometemos, e aí lá vamos nós voltar de novo para corrigir os mesmos erros. Aí volta de novo, aí repete. Aí vamos ficar nesse ciclo vicioso o tempo inteiro, não é? Que momento nós vamos tomar essa iniciativa, esse impulso, né, de realmente exercitarmos esse evangelho, essas mensagens que já são muito claras para nós, através da chave que é a doutrina dos espíritos, né? Jesus disse, tudo que eu estou dizendo vocês ainda não têm condições de entender, mas eu mandarei o Consolador prometido. Está no Evangelho de João. E ele mandou, que é a doutrina dos espíritos, né? Que nos ilumina e nos esclarece tudo, né? Através dessa fé raciocinada, e nos mostra essa imensidão que é essa vida espiritual que a gente tem e que a gente tem que aprender que a vida no corpo físico não é a nossa prioridade. A gente está aqui de passagem. Nossa verdadeira pátria é espiritual.
né? Então, é difícil para muita gente, para todos nós, a gente conseguir falar aqui. Eu estou aqui falando aqui para você, mas no dia a dia é muito difícil a gente praticar isso, né? Mas a gente tem que, pelo menos, ir tentando iniciar nos momentos de dia a dia, com o próximo, com o familiar, com o colega, seja com quem for, né? A gente tem que dar esse passo, porque senão a gente vai ficar nessa roda de vai e vem, vai e vem, vai e vem. E a lei de progresso, que a gente ainda vai ver daqui a pouco, eu sei que já estou falando, mas a lei de progresso existe e o mundo vai evoluir. Se a gente vai junto, aí é uma decisão nova. Né, amiga? Pronto, vou Tem a falar mais do que vou evolução, botar e falar aqui. tem a evolução dos espíritos, né? Tem a evolução do planeta em si, mas o espírito também tem que ir junto, né? E muitas vezes a moral aí já está um pouco menos, infelizmente, né? Parte material está evoluindo muito, mas a moral tem que evoluir também junto, né? Então aqui, gente, o estudo, ele complementa, né, uma lição, né, um capítulo do Livro dos Espíritos e o Evangelho. Aí o Livro dos Espíritos tem uma pergunta aqui do capítulo, três perguntas, do livro primeiro, As Causas Primeiras, capítulo 1, Deus, né, Deus e o Infinito, do Livro dos Espíritos. Então ele fala o seguinte aqui, que é a primeira pergunta aqui. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, né? Aí tem a segunda, que se deve entender por infinito, o que não tem começo nem fim. O desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Aí a terceira ele já coloca, poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Aí ele fala que responde, Kardec responde. Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que também não é. Então, a gente coloca Deus é infinito, né? Infinito é as suas, né? Suas perfeições que são infinitas, mas ele em si, a gente ainda não consegue ainda defini-lo, né? Realmente. Você só sabe que ele é causa primeira, ele é amor, ele é misericórdia, mas o que é mesmo, a gente ainda está um pouco longe aí de conhecer totalmente. Com certeza. Eu acho que todo mundo que pretende entender, né, essas coisas do espírito, deve sim se aprofundar muito nessas questões aqui do Livro dos Espíritos, porque é um livro que Kardec, com todo o seu método, né, no momento da codificação, essa questão de perguntar aos espíritos e ele nos trazer as respostas, é fantástico, porque são os espíritos que estão a nos esclarecer verdades que a gente, durante muito tempo, nos foi ocultada, né? E eles vieram para nos vislumbrar, para nos retirar esse véu, para nos retirar, nos dar olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? E essa infinidade, essa grandiosidade que é o universo e essa vida espiritual que não cessa, que todos nós somos espíritos, que esse corpo físico aqui é só uma roupa que a gente veste para poder passar pelas experiências aqui. Mas o espírito é esse que é o nosso verdadeiro eu, nosso verdadeiro corpo, né? Que não é corpo, na verdade, mas só para a gente comparar com o corpo físico. Realmente, Deus e o infinito não tem como a gente mensurar. É uma coisa imensurável, porque a gente não consegue mensurar quem nos criou. Se ele nos criou, como é que a gente vai conseguir alcançar
a inteligência suprema que nos criou. Não tem condição, não é? Maravilha, Babi. Aí agora eu vou ver a parte do Evangelho, não é isso? E isso é uma leitura rápida, só tem uns 3 parágrafos só. Não é tão grande, não. E dá para ler. No capítulo 1, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei, que é a parte, né, o item 8, é a aliança da ciência e da religião. Só para finalizar aí o estudo. Pode ler. Vamos lá. A aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Então são os dois mundos, né? O mundo material é a ciência convencional que a gente conhece. Ela nos traz todas as leis que regem a matéria, né? E a religião traz as leis que regem o mundo moral ou o mundo espiritual, não é? E durante muito tempo, né, como diz aqui, tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, porque Deus, na sua superioridade, ele é quem criou esses dois mundos, o mundo espiritual e o mundo corpóreo, o mundo material, não é? Então, esses dois mundos não podem contradizer-se. As verdades do mundo material e do mundo espiritual não podem contradizer-se, não é? Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, tanto de um lado quanto do outro, né? Que a gente viveu aí séculos e séculos, não é? Onde o homem, através da ciência convencional, queria provar tudo através da ciência e que não existia essa questão de espiritualidade. Era uma coisa sobrenatural, que não era uma coisa natural, né? Era fora do natural. E aí veio a doutrina dos espíritos, que nos mostra que essa ciência convencional que a gente vê hoje, ela está atrasadíssima diante da ciência superior do mundo espiritual. A gente vê livros como da série André Luiz, não é? Evolução em Dois Mundos e diversos outros, coisas que foram já vistas há tempos e escritas há tempos atrás pela espiritualidade, que a gente vê a ciência convencional comprovando o que já era sabido lá no mundo espiritual, não é? Então, essa questão de a religião querer ter a posse da verdade e a ciência também querer a exclusividade da verdade é que fez com que ocorresse essa incompatibilidade, né? Durante tempos, durante séculos, né? A religião dizendo que tudo era um mistério de Deus, sobrenatural, não temos como saber. E a ciência querendo a todo custo comprovar e dizer que essas coisas do espírito eram coisas também que, se não podiam ser comprovadas pela razão, não podia existir. Então, isso foi tudo a origem da incredulidade de todos, tanto de um quanto do outro, da religião e da ciência, e da intolerância, né? Cada um querendo ser dono da verdade e nenhum tolerar as verdades do outro. E aí, continua aqui no Evangelho dizendo: são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados. É como eu disse, o Cristo Jesus, ele veio, ele trouxe a boa nova. Se você for estudar no Evangelho, você vai ver que tudo foi dito lá por ele. Agora, na época, ninguém compreendeu, né? E ainda hoje, muita gente boa aí não compreende, né?
que não consegue ainda alcançar, aceitar essa questão do mundo espiritual, não é? Mas aí já são chegados os tempos, né, desses ensinos do Cristo ser completados, em que o véu intencionalmente lançado, porque a gente sabe que a religião, durante séculos e séculos, a gente já viu, inclusive tem o livro das traduções e interpretações dos textos bíblicos, né, dos textos evangélicos. A gente sabe que durante esses séculos e séculos, essas traduções, essas verdades foram nos ocultadas por motivos pessoais, né, da religião do egoísmo e da vontade de dominar, né, do alto clero, enfim, toda aquela história que a gente já conhece, que a gente passou durante séculos e séculos sem entender as questões do mundo espiritual. Então, foi proposital, mas aí veio a doutrina espírita e foi retirado esse véu, que foi lançado intencionalmente, né? Em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, que a gente sabe que hoje já se admite, né, que o ser humano integral, ele não é só composto de corpo físico, da parte emocional, tem também a questão espiritual. Já se considera a espiritualidade como integrante, né, do ser humano. Então, a ciência deixou de ser exclusivamente materialista e teve de levar em conta o elemento espiritual. E a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Ou seja, a religião passou a ter a razão como guia. Porque Kardec, através da codificação, através do seu método, né, de codificar a doutrina dos espíritos, ele veio, através de método científico, provar, e até hoje a gente vê aí, porque a doutrina espírita não cessou, a revelação, a terceira revelação ainda não cessou, né? E aí a gente vê que a fé raciocinada, a religião se uniu com a ciência, e aí nós temos agora a condição de entender o porquê de diversas coisas que a gente não entendia, e através desse entendimento, a gente tem condição, Babi, de compreender, e compreendendo, a gente tem a facilidade de colocar em prática. E aquilo que a gente não entende, que a gente não compreende, fica difícil da gente conseguir colocar em prática. Então, a partir do momento que a gente raciocina, que a gente compreende o porquê das coisas, o porquê que a gente deve fazer assim, por que a gente não deve seguir o caminho tal, porque vai ter a consequência, a lei de causa e efeito, porque tem a lei do progresso, porque nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, tudo isso abriu, né, um universo muito grande para que a gente possa ser coparticipante desse processo todo, através do nosso próprio entendimento, porque Kardec, ele veio nos ensinar a pensar. Jesus trouxe as verdades e Kardec nos ensinou a entender essas verdades através da codificação. E a partir desse entendimento, a gente não ficou só como observadores, né? Uhum. A gente agora faz parte, a gente se sente parte do processo. Que nós temos a responsabilidade na evolução não só de cada um de nós, mas da humanidade inteira, né? Então, isso só foi conseguido através dessa aliança da ciência com a religião, que uma depende da outra, para que a gente possa não só viver no mundo material, mas aí veio a doutrina e disse que existe o mundo espiritual e nos mostrou as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Como que se processa isso, né? Como é que isso acontece?
E se a gente simplesmente... Existe o espírito? E daí? Existe. Mas como é que funciona? Como é que é essa passagem? Então, tudo está muito bem explicado na codificação de Allan Kardec, né? Quem quiser aprender, estudar, né? E por isso no nosso textinho aqui, no textinho não, no textão de Babicô, né? Texto fantástico, que eu realmente fiquei apaixonada, falou-se o seguinte: estuda, porém, e ama para compreender. Você tem que estudar, mas, porém, tem que amar, vivenciar para compreender. Não adianta você também ficar só na parte cognitiva. Você tem que viver aquilo que você está compreendendo. Ama, não obstante desamado. Então, você não tem que esperar ser amado para poder amar. Né? Perdoa, mesmo que você seja ofendido, conquanto ofendido. Trabalha, embora sofrido. Então, é preciso que a gente vivencie todas essas verdades que a gente tem nas mãos. Hoje, nós já temos maturidade, temos tudo nas mãos. Só cabe a nós colocarmos em prática. É esse que é o grande desafio dessa nossa geração, né? Com essa terceira revelação, é de colocar em prática, é de vivenciar essas verdades. Porque compreender, a gente já compreende. Refletir, a gente já reflete. Meditar, a gente já medita. Agora está faltando viver essas verdades, para que efetivamente essa transformação moral que a gente tanto precisa para poder subir o degrau evolutivo aconteça. Porque senão a gente vai ficar somente nas elucubrações, nas falácias, e de concreto realmente a gente não vai ter nada, né? Eu acho que eu contemplei aí o capítulo, não foi? O item 8. Ou não? Mas se quiser falar mais alguma coisa, porque eu acho que o que você falou aqui já tem na leitura de baixo, né? Eu acredito que sim, eu já dei uma estudada já. E fala disso tudo. Isso, que a fé dirigiu-se à razão, que, deixa eu ver, esse nada que existia encontrou, lógico, na fé, foi vencido pelo materialismo, mas nisso, contudo, as pessoas que ficam atrás até serem arrastadas pelo movimento geral, que se esmaga, né? Que todos, a lei de progresso existe, que não adianta a gente querer ficar parado, porque para trás ninguém vai andar. A gente pode ficar estagnado na evolução, mas para trás não vai. Então, a lei de progresso vai acontecer. O progresso tem que acontecer, porque isso é lei de Deus, e a gente não pode ir de encontro às leis de Deus, né? A lei natural, né? E após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega a ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade, né? Então, essa nova era, nós estamos participando dessa nova era, né? E é chegado os tempos, sim, é chegado. E cabe a cada um de nós descobrir qual é a sua missão, né? Nessa humanidade a qual nós estamos inseridas e buscar aí, nos buscarmos dentro de nós e, através disso, contribuirmos com a evolução da humanidade inteira. Porque cada um de nós estamos ligados, nós estamos mergulhados todos juntos em Deus e Deus em nós. Então, toda e qualquer atitude que a gente tomar vai influenciar no todo. Por isso nós somos corresponsáveis. Estamos todos mergulhados num único fluido que é Deus. Então, todos nós temos que segurarmos da mão. Porque também não adianta neguinho querer dizer, eu vou evoluir sozinho, o que quiser que se resolva. Não. Pode não. Todo mundo junto, né? Vamos lá, vamos todo mundo junto, ajudar, auxiliar. Aqueles que ainda não entenderam vão chegar num tempo de entender.
mas não é momento de apontar, de questionar, de criticar. É momento da gente transmitir a mensagem e cada um absorvendo, cada um no seu tempo, mas de darmos as mãos por um bem muito maior, que não é só o nosso, eu. É a coletividade que importa, e sempre importou. Então, o que está atrapalhando, eu acho que essa nossa evolução, esse nosso desapego do material, é nós deixarmos de sermos egoístas, de só pensarmos no eu e pensarmos mais na coletividade. Se a minha atitude que eu vou tomar vai satisfazer somente a mim, essa atitude não está certa. Mas se essa atitude que eu vou tomar vai satisfazer a mim e a coletividade, beleza. Esse que é o parâmetro. É esse que o parâmetro que Jesus nos traz. É você não só pensar em si, que nós fazemos parte de um todo e que precisamos juntos, sim, seguirmos em frente. Que tudo que a gente fizer vai contribuir no bem ou no mal da humanidade inteira. Não é? É isso aí. E... Eu queria falar num ponto também aqui importante, né, que a gente sempre evolui só, mas tem, claro, tem aqueles momentos, né, as nossas responsabilidades antes de vir para cá, que é só a gente pode fazer, mas você não quis dizer aquela questão de colocar a responsabilidade para o outro, mas se responsabilizar, mas o que você fizer também beneficie, né, outras pessoas. Por exemplo, uma oração. Você fazer uma oração só para você, eu acho que claro que você tem que ficar bem, mas eu acho louvável, né? Eu acho que é um pouco mais de abrir o coração, de orar para quem está ao seu lado, para o seu lar, né? Para os seus parentes, para quem está precisando hoje no momento com a Covid, né? A humanidade inteira que hoje a gente sabe que a energia não está muito boa, está um pouco mais complicada. Então a oração tem que redobrar de tamanho hoje, né? Então o que a gente pode fazer de colocar um pontinho de luz ali no nosso lar, a gente pode fazer. Materialmente, infelizmente, algumas pessoas não conseguem doar nem fazer algo, mas em relação a abraço, não, né? A ligação, a bons pensamentos, algo espiritual mesmo, moral, né? A gente tem capacidade de fazer. Porque eu sempre lembro do texto de Emmanuel, acho que é de Emmanuel, no livro Coragem, ou é André Luiz, que ele fala que a gente tem que procurar essa confiança, né? Essa vontade de mudar, que fala muito no livro dos Espíritos, para a gente tentar domar essas más inclinações. Mas também Deus confia na gente, Deus sabe do que a gente é capaz de fazer, a gente é capaz de mudar, de conseguir entrar pela porta estreita, não é? A gente segue muito pela porta larga, que é muito, muito rápido, muito fácil, né? Muito na hora. Então a gente tem capacidade de entrar nessa porta. Isso. Sim, todos nós. Graças a Deus. É só a gente querer, né? E ter boa vontade. Tenhamos boa vontade e bom ânimo, Babi. Que a gente pode, a gente vai mudar, sim, o mundo. Mas sozinhos, não. Juntos. Juntos e não mudar o mundo da forma que todo mundo pensa, do lado material. A gente só vai conseguir mudar quando a gente se voltar para dentro de nós mesmos, não é? Porque aí sim, Babi, a gente vai conseguir se desamarrar das imperfeições que você acabou de dizer. Conseguir fazer uma oração despretensiosa para o nosso próximo, sem querer nada em troca, não é? Dar um sorriso, uma palavra de conforto, mesmo que aquela pessoa não seja nosso amigo, não seja nosso parente, né? Reconhecer no outro irmão, que somos todos irmãos. Reconhecer no outro, independente de raça, cor, credo, nacionalidade, situação socioeconômica, um igual a nós. Então, a gente está precisando muito mais disso do que material, a gente já evoluiu demais na questão material. Agora, a questão espiritual e moral ainda está muito aquém do que a gente realmente precisa para poder alcançar essa evolução, não é? Então, a gente precisa acordar
acordar urgentemente, porque a gente está vendo aí a pandemia do Covid, ela veio para que todos nós nos igualemos, porque a dor iguala todos nós. É uma doença que veio e que pegou todo mundo, que não há rico nem pobre, e todo mundo na mesma situação, não é? E fez todo mundo parar. Ontem eu estava falando, só vou dar esse exemplo aqui, que eu achei interessante, quando eu falei de uma pessoa na UTI com o Covid, né? A pessoa está na UTI, não sei se você nunca teve na UTI não, né? Graças a Deus, né, Babi? Não. Só Mas, emergência, assim, rapidamente. Urgência, na verdade. Graças a pois Deus. é. Mas aí, uma pessoa na UTI, minha gente, a UTI é um local. Pensem nas pessoas que estão na UTI. Mas eu já, Eu vou já trabalhei dizer, no hospital já e já, assim, visualizei. Infelizmente, não é um local muito... eu como enfermeira, eu sei como é. E já tive pessoas minhas lá. Uhum. E é um local que você está ali, num leito, onde só tem você e você mesmo, aquelas máquinas todas ali apitando, pessoas do seu lado que você não conhece, umas gritando, outras sofrendo, né? Os profissionais de saúde ali falando o tempo inteiro, e você está ali. Quando você está lúcido, quando você não está lúcido, tudo bem, mas pensa aí, uma pessoa lúcida, naquela solidão ali da UTI, sem poder ter contato com seus familiares, porque a situação atual é essa. Então, isso, se a gente for olhar do ponto de vista só do sofrimento, da coisa ruim, a gente vai achar, nossa senhora, que coisa terrível. Mas isso é uma oportunidade única. Para aquela pessoa que está ali, ela fazer uma autoavaliação, não é? Porque quanto mais a gente está passando pelo sofrimento, mais perto de Deus e de Jesus a gente está. Então, a pessoa que a gente sabe que tem muita gente entrando na UTI, gente que está desencarnando, mas tem muita gente que está entrando e está saindo. Será que depois que essa pessoa sair, ela vai ainda conseguir cometer os mesmos erros? Será que ela não vai sair uma pessoa renovada? Será que esse momento que determinadas pessoas estão passando não é um chamado, um momento de você visualizar este momento, essa dor, esse sofrimento, uma oportunidade de encontro com Jesus, de você se encontrar consigo mesmo, de você se autoavaliar? Eu enxergo dessa forma. Porque quando a gente, é como aquela frase que todo mundo fala, se não aprende pelo amor, aprende pela dor. A dor é uma grande professora, né? É uma grande professora. E quando a gente passa por situações dessa, se a gente não souber aproveitar esse momento, minha gente, realmente a coisa vai vir muito mais complicada do que se imagina. Então, por isso, tanta gente nessa situação hoje, todos nós, nessas aflições todas que estamos passando, não é? E a gente que consegue entender que nada disso é por acaso, que não está nada fora do controle, porque tem muita gente que acha que o mundo está perdido, está tudo fora do controle, não está nada fora do controle. Está tudo na mais perfeita ordem. Agora, para que uma transformação aconteça, o caos às vezes precisa vir à tona para poder realmente dar uma sacudida, né, na humanidade para que ela se transforme. Então, é importante a mensagem que a gente deixa para as pessoas, todos nós que estamos passando por essas situações complicadas, não só os acometidos pelo Covid, mas todos nós estamos passando por uma situação que nunca passamos, né? É uma situação nova, onde estamos todos assustados, porque o desconhecido assusta, mas que a gente possa, no meio desse turbilhão que a gente se encontra, a gente possa refletir e retirar o lado positivo, porque existe o lado positivo. Para quem tem fé, a verdadeira fé,
a confiança, porque Jesus, ele está do nosso lado ali, nos observando. Ele não pode passar por nós, por essa situação, porque essa situação fomos nós que plantamos. Nós estamos colhendo o que nós plantamos. Mas ele está do nosso lado e tudo vai passar. Agora, cabe a nós sabermos passar bem ou passar desesperados, desequilibrados, enlouquecidos, ou passarmos com resignação, com força, com fé. Fé na providência e no amor grandioso que Deus tem por nós, que nunca nos abandona. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente tem que levar para todos que estão passando, todos nós. Para nós primeiro e para todos que estão passando por esse momento, todos nós, né? Essa é a grande mensagem, que a gente consiga alcançar esse raciocínio e realmente fazer essa reflexão, para que a gente possa seguir em frente com muita luz, com muita fé e não se desesperar, porque Jesus está conosco sempre. Obrigada, gente. Aí já, né, as palavras da querida Paloma aí, nossa professora. Mas que você continue aí tendo essa força e essa coragem aí na sua profissão aí, que eu sei que é assim, não sei exatamente 100%, mas eu imagino que seja, que tem que ter uma força, né, uma resiliência muito grande. Então, que Deus continue aí me acompanhando todo dia ali, esses plantões que a gente precisa, né? A gente precisa aí dessa fé. Então, agradecendo a todo mundo que esteve aqui, os guerreiros, né? Que estavam aqui até do início ao fim. Obrigado. Tem um guerreiro meu aqui que é Ari me acompanha nas minhas lives, que dura 2 horas, ele fica ali, aí ele fala assim, Paloma, eu vou dormir. Eu, não, Ari, ainda não, já está chegando na prece. Mas, guerreiros, que guerreiro, tem quanto tempo de live, Babi? Eu 1h20, né? Tem 1h20, né? Tudo certo. Mas menino, Davi foi ao mesmo tempo. Mas Davi, né? Davi fala pouco também, então não tem problema não. Davi é show. Eu vou chamá-lo de... Você também, minha amiga, é maravilhosa, viu? Obrigada. Você, assim, super espontânea, tranquila, muito segura. Estou tentando ser, né? Estou tentando. Então, estamos todos, né? Tentando, mas assim, a sua iniciativa, a sua alegria, a sua forma de trazer, assim, muito tranquila, né? Eu sei que eu não estou me chamando de velha, mas eu sei que a grande juventude não tem muita paciência de ouvir a gente falando. E você traz de uma forma bem tranquila, né? Que os jovens hoje em dia não tem muita paciência para ficar ouvindo mesmo, não. Às vezes eu termino minha live com 2, com eu, às vezes é eu e eu mesma. Mas não tem problema, não. Mas eu acho legal isso, Babi. Porque assim você consegue atrair, né, a juventude, essa juventude agitada que não consegue ficar parada mais de 1 hora na frente de um celular ouvindo, né? Mas eu acho bacana, continua aí, porque você está muito bem, você é maravilhosa. A gente percebe uma luz muito grande em você, viu? Parabéns, querida. Parabéns mesmo. Obrigada aí. Eu, a espiritualidade aqui, né? Na luta. E o cachorrinho dando boa noite aqui também. Leonardo falou aqui. Todos os momentos administrados em Deus, Jesus, são oportunidades para nosso aprendizado e evolução. Verdade, concordo. De um rostinho jovial. É só jovial, gente, porque eu já estou quase nos 30. Eu sei que 30 não é uma pessoa um pouco mais velha, mas já me deram 15 anos já, então... que você tem uma carinha de menininha mesmo, mas ainda tá nos 20 ainda, menina. 27. Tá um bebezinho ainda. Eu já tenho 43, mulher, aí você diz o quê? Tá nova ainda, mulher, tá nova, mulher. Somos todos, é isso aí. Então, obrigada aí pelo estudo de hoje. E eu vou dar uns avisozinhos aqui. Eu vou trazer uma pessoa, né, um convidado por mês,
tá? E mês que vem já tem um convidadozinho aí legal, já falei com a pessoa, tá bom? Porque o estudo é um pouco mais comprido, né? E durante a semana eu também tenho outras coisas, outras lives. Para também não ficar muito longo para as pessoas que estão assistindo. Aí eu vou E, trazer uma pessoa por mês aqui, tá? e, Então, os estudos acontecem terça, quinta e sábado, às 7 da noite. Tem o Encontro Espírita, e sigam aí também, que eu faço parte do projeto, que são eu e mais 6 pessoas, que é segunda e quinta, às 8h15, e está estudando o livro Coragem. E tem o Taperinha de Jesus também, que é o centro em que eu frequento, que eu estou fazendo a live de manhã, às 8 da manhã, segunda a sexta, e eu estou lendo Agenda Cristã. Então, quem quiser aí, muito bom o livro, maravilha, inclusive, pequenininho, mas o bicho tem muita informação, vão ter muita coisa maravilha. ali. Sem caretas, é verdade. Hoje eu não vou colocar o filtro, que eu sempre coloco um filtrozinho legal aqui para animar o É, público. ah, É. que legal. Bote, menina, pode montar, No gente, fica finalzinho à da vontade. prece. Vamos fazer a prece primeiro? Vá. Tá Aí, bom. afinal, é você. Vá. Tá certo. Obrigada. Vamos fazer a prece. Vamos convidar todo mundo aí a fechar os olhos, acalmar o coração e agradecer a oportunidade de aprendizado e que a gente leve todo esse ensinamento para nossa mente, para o nosso inconsciente, que a gente leve aí depois daqui, né? Depois da Terra, a gente voltar ao plano espiritual e a gente levar tudo o que a gente aprendeu aqui com o coração, sempre na tentativa de aprender, de praticar. E nunca desistir de crescer nessa fé, nessa coragem, nessa alegria do dia a dia. Que a gente sempre busque essa presença de Jesus, busque essa presença do nosso guia, que nos ama muito e nos quer muito bem, nos quer ver a gente sorrindo, ver a gente trabalhando e estudando também. Que Jesus se faça presente em todos os lares aqui, as pessoas que vão ver a live depois, que a gente sempre busque essa presença dentro do nosso coração e da nossa mente. E fora daqui também, fora das lives, fora do centro espíritas, que no nosso dia a dia, na prática, né, a gente coloque ele também em nosso dia a dia, a sua presença no nosso dia a dia. Então, muito obrigada por hoje, muito obrigada espiritualidade amiga, nossa querida Mãe Maria, Jesus Nazaré, nosso amigo Dr. Bezerra de Menezes, que o Senhor ilumine toda a humanidade hoje, que está precisando muito de amor e muito de resignação. Que a gente consiga passar por essa fase saindo mais forte e mais corajoso. Muito obrigado, que assim seja. E aí agora, reflexões edificantes. Entrou aí, seja bem-vindo. Vamos lá colocar o, né? Espero que esteja aqui. Já tá não, gente.